médica e médico veterinário. Em nosso Entre Clínicas online de hoje, nós recebemos a doutora Roberta Carareto para conversar um pouquinho mais sobre emergências clínicas. Olá, professora, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, olá a todos, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada em poder participar desta conversa, né, entre clínicas da família Qualitas, e espero poder contribuir com um pouquinho de conhecimento com todos vocês. Tá certo, professora. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, né, professora? Para os amantes de gato, né, um diagnóstico que é muito intrigante é a patologia do gato obstruído. O que é essa patologia, professora? Perfeito. Essa é um questionamento importante mesmo para aqueles que gostam de gatos, têm gatos em casa, porque independente da idade, da raça, uma hora ou outra, tanto os tutores dos gatos quanto os veterinários, né, colegas, vão passar por situações onde terão que atender um felino com um problema de obstrução no trato urinário inferior. Então, essa é uma afecção extremamente importante na rotina de felinos, na clínica médica e cirúrgica, porque essa afecção ela vai fazer com que o animal não tenha uma boa capacidade de urinar, né? Então, em algum momento da vida dele, ele pode ter um problema nas vias aéreas, nas vias urinárias, né, inferiores, que cause, então, desconforto, dor, né, para urinar. E, em última análise, essa afecção pode levar a um quadro de obstrução total, de anúria. Então, é extremamente importante a gente conhecer essa afecção. Entendido, professor. E por que isso acontece? Tá. Esses problemas, né, essa obstrução das vias urinárias dos gatos felinos machos, né? Então, esse é um problema vinculado aos gatos machos. Esse problema está vinculado a uma série de fatores incitatórios, né? Essa doença ela está vinculada a uma série de fatores predisponentes. Então, são N fatores que predispõem à doença do trato urinário inferior obstrutiva em gato macho. Então, quando a gente tem um gato macho que não consegue urinar, a gente começa a pesquisar os motivos que levaram a esse problema, tá? Geralmente, a obstrução do felino macho está vinculada a uma doença do trato urinário inferior desses animais. E o que leva a essa doença? O que causa essa doença? A doença do trato urinário inferior em felinos é um termo genérico que diz que o trato urinário inferior desses animais está inflamado. E daí, uma vez inflamado, o animal pode, então, ter uma obstrução urinária, porque a uretra é extremamente delgada, fininha desses animais, né? 1,3 milímetros a uretra peniana. Então, por que inflama a uretra, o trato urinário desses pacientes como um todo? E por que obstrui? Então, essas perguntas, elas devem ser entendidas e respondidas o quanto antes, para a gente conseguir, principalmente, fazer um diagnóstico, uma prevenção desse problema. Então, vou dar alguns exemplos de situações que podem levar a essa obstrução urinária nesses animais. A cistite intersticial é um dos principais fatores que podem causar a obstrução urinária em gato felino macho. Professora, mas o que causa cistite intersticial? Ela não é idiopática? Sim, ela também é conhecida como uma cistite idiopática, ou síndrome de Pandora. Então, como é que eu vou saber? Se eu não sei quem causa ela, eu não consigo entender a fisiopatogenia da obstrução. Infelizmente, essa resposta é mais ou menos por aí. Se a gente não tem uma causa para essa cistite intersticial, a gente não consegue descobrir a causa exata de algumas obstruções. É verdade? É verdade. Mas, por outro lado, a gente já sabe hoje
né, um dado recente, que essa doença, essa cistite intersticial, é uma doença neuroendócrina cheia de detalhes, que podem levar à obstrução. Então, aqui a gente poderia conversar umas 3 horas só sobre cistite intersticial, que é uma das causas de obstrução urinária no gato felino macho. Ok? Que mais que pode levar? Uma das outras causas, né, que a gente vê com frequência na rotina, são fatores de estresse ambiental. Fatores que levam ao animal, deixam o animal estressados, né, porque ele vive num ambiente inadequado, num ambiente onde ele não tem o que fazer, não é enriquecido, ou ele vive com muitos outros animais de outras espécies, enfim, né? Então, esse estresse ambiental leva ao aumento de cortisol, inflama o trato urinário e pode obstruir. Tá? Então, aquelas pessoas que têm gato, que gostam de gato, precisa tomar muito cuidado com esse estresse ambiental, que está totalmente correlacionado com a obstrução. Fatores simples de manejo também, por exemplo, a menor ingestão de água, né? Gato, a gente sabe que ele tem preguiça de tomar água. Tá? Então, a gente precisa ter vários potinhos espalhados em volta da casa, dentro da casa, potinhos que não são de plástico, deve ser de louça, para ter água sempre fresca, ou mesmo fonte de água, né? Porque eles têm preguiça de ingerir água, e a menor ingestão de água também causa obstrução do trato urinário inferior desses animais, né? A retenção urinária, então, se você tem um gato e tem vários animais, vários gatos, né, e não tem caixa sanitária em número suficiente, eles vão reter urina, eles não vão se dar o luxo de competir por uma caixa sanitária, e muito menos usar uma caixa sanitária suja. Então, olha só, a gente precisa trabalhar no manejo para não ter um gato obstruído e mais tarde com possibilidade, um risco, né, de morte, de óbito, né? Então, esses são alguns fatores, os mais comuns, que podem levar a essa obstrução do trato urinário inferior de felinos machos. Entendido, professora. Qual que é a conduta que o médico veterinário que recebe um paciente desse em sua clínica hoje, como ele deve conduzir, né? Quais são os primeiros passos aí para esse atendimento? Okay. Essa é uma pergunta super importante e eu vou, para respondê-la, vou voltar um pouquinho na história. O que será, por exemplo, que o médico veterinário tem que mostrar para o tutor, né, que pode ser um sinal de obstrução? Então, quais são os sinais que o gato dá que geram, então, aquele sinal de alerta? Antes dele chegar num estado crítico, né, que às vezes chega para a gente. Então, um gato de um tutor que faz força para urinar não é normal, né? Um gato que que tem o hábito de micção, passa a ter o hábito de micção em lugares estranhos, que não a caixa sanitária dele, não é normal. Um gato que tem hematúria não é normal, né? Então, esses sinais clínicos são sinais de alerta que devem ser considerados pelo tutor e imediatamente repassados para o veterinário. E a hora que o veterinário recebe um animal, então, né, já com obstrução do trato urinário inferior, que geralmente chega desidratado, chega apático, né, com hematúria, estrangúria, disúria, polaquiúria ou até mesmo anúria, o que esse veterinário tem em mãos? Ele tem uma emergência clínica muito importante, não cirúrgica, mas clínica. Ele tem um paciente em suas mãos que deve ser estabilizado clinicamente o quanto antes, porque caso contrário, esse animal tem grandes chances de vir a óbito, né? Então, a sequência dessa estabilização clínica, que é uma emergência clínica, ela já está bem descrita na literatura. Existem vários consensos, né, de como se manejar efetivamente esse gato que chega obstruído. Então, a primeira coisa que o médico veterinário tem é saber esse consenso, saber passo a passo como trabalhar com esse animal,
né? E jamais pular as etapas que estão já bem descritas na literatura. E o que a gente vê, né, com alguns colegas e alunos, são veterinários que, às vezes, não estão prontos para atender essa emergência, né? Se sentem acuados, ficam nervosos, não sabem por onde começar. Tem um gato extremamente debilitado nas mãos e não sabe se canula, né, a veia, se faz cistocentese, se faz um raio-x, se pede um ultrassom. Então, essas manobras desencontradas, que às vezes a gente comete o erro de realizar, não são passíveis de sucesso num gato obstruído, que é o paciente emergencial. Então, nesse paciente, a gente não pode errar, de jeito nenhum. E para não errar, eu preciso ter dentro, né, de forma bem consolidada, essas manobras de emergência clínica, que a gente tem oportunidade de passar ao longo das aulas, por exemplo, nos cursos da Faculdade Qualitas. Uma vez tendo esses passo a passo bem consolidado, próxima etapa é treinamento do quê? Dessas manobras, treinamento prático, né? Coisas que a gente consegue também simular com grande facilidade. E aí, então, o veterinário, o aluno, então, vai estar preparado para estabilizar de forma bem efetiva esse animal. E, num segundo momento, decidir se ele vai ser um paciente cirúrgico ou não, né? Se vai ser um paciente cirúrgico ou não. Mas, num primeiro momento, essa estabilização clínica é fundamental. E ela é feita passo a passo, em etapas, de uma forma bem coerente, a partir de consensos, né, que são passados para os nossos alunos, para que eles não errem, né, e consigam mandar de volta para casa esses animais com mais conforto, né, estáveis. Excelente, professora. É isso. Excelente. Professora Roberta, eu quero agradecer pela sua presença aqui online, né, no nosso Entre Clínicas de hoje. Eu que agradeço. E para todos que estão nos assistindo, a Qualitas tem cursos exclusivos nestas áreas. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.